certo? Os apresentadores terão 10 minutos para fazer a apresentação e vocês, juntamente, 5 minutos, né? As duas juntas, 5 minutos. Se tiverem algum questionamento para os alunos, também dentro desses 5 minutos. Então, passo a palavra para vocês, professores. Professora Gislaine, acho que está fechado o seu microfone. Gente, desculpe. Essas coisas acontecem, né? Meu bom dia a todos, a todas, a todos. Né? Agradeço aqui a organização do evento, né? Por essa oportunidade. Não é? E a leitura também que fiz, não é? Esse trabalho assim, tão primoroso, né? Dos orientadores, das orientadoras, preceptores, colaboradoras. Não é? E, então, Hortência, você gostaria de iniciar, ou eu posso iniciar? Como que fica? Como você quiser, professora Gislaine. Se quiser, eu começo apresentando os 2 primeiros trabalhos e a seguir a senhora, tá? Como você Isso, quiser. Tranquilo, fica à vontade. Perfeito. Então, bom dia, e vamos então dar seguimento aqui aos últimos trabalhos que serão apresentados agora, neste dia, agora pela manhã. O primeiro trabalho, o título dele é Uso do Laboratório PET no Ensino Remoto de Equilíbrio Meio Aquoso. Temos as bolsistas que estão, né, apresentando o trabalho: Andrea Clementino, Andressa da Cunha, Érica Vilma, Jarline dos Santos, Maria Fidelis e Rodolfo Andrés, é o preceptor das alunas bolsistas, junto com a colaboradora Kessia Raquel Ribeiro, Kaline de Almeida e Maria Betânia, professora orientadora. É um trabalho apresentado do programa da residência pedagógica do Centro de Ciências Agrárias do Campo 2 de Areia. Então, uma boa apresentação para vocês e podem começar. Obrigada. Eu vou apresentar aqui os slides. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Certo. Então, bom dia, né, primeiramente. O nosso trabalho ele foi intitulado O uso do laboratório FET no ensino remoto de equilíbrio em meio aquoso. Bom, aqui, né, eu trago a nossa equipe, né, do Residência, do subprojeto Química, do CCA-UFPB, né, e aqui do lado esquerdo a gente tem as residentes, né, eu, Andreia, Andresa, Érica, Jarline e Maria. E do lado direito aqui a gente tem nossos colaboradores, Rodolfo, Késia, Kaline e nossa orientadora Maria Betânia Hermenegildo dos Santos. Bom, então, devido à pandemia da Covid-19, né, diversos países decretaram o isolamento social, né, e com isso, diversas instituições, né, foram fechadas, né, inclusive as instituições educacionais, né. Então, tendo em vista esse cenário, o governo do estado da Paraíba, né, estabeleceu a portaria número 418, de 18 de abril de 2020, onde determinava, né, a suspensão das aulas presenciais e indicava, né, alguns recursos didáticos, né, para os professores utilizarem em suas aulas remotas, né, algumas plataformas online, né, como o Paraíba Educa, o Google Classroom, e algumas redes sociais, né. Então, a gente, né, residente do subprojeto Química, né, do CCA, da UFPB, tivemos, né, que realizar nossas atividades de modo remoto, né? E aí, diante desse cenário, né, desse contexto, as TICs, né, elas surgem como um importante instrumento, né, para auxiliar, né, os professores residentes em suas aulas remotas, né, possibilitando aí aos alunos, né, uma melhor compreensão do conteúdo, né, e além de estreitar a relação entre aluno e professor. Os laboratórios virtuais, né, como por exemplo o FET,
não fica de fora, né, dessas potencialidades, né, Sua inserção, né, no ensino de química, né, é uma opção de recurso didático, né, para ser utilizado aí nas aulas remotas. Então, o objetivo do nosso trabalho, né, é relatar a experiência do uso do laboratório FET no ensino remoto do conteúdo de equilíbrio em meio aquoso. Nossa pesquisa ela foi realizada em uma escola estadual, né, da cidade de Areia, tendo como participantes alunos das turmas do 2º ano do ensino médio. Utilizamos, né, em nossa aula síncrona de equilíbrio em meio aquoso, o laboratório FET, né, onde através de simulação nós mostramos, né, para os alunos o pH de algumas soluções do nosso cotidiano, né? E aí, por percebermos uma baixa interação dos alunos, né, na aula, nós fomos motivados a questioná-los, né, sobre isso, sobre o motivo, né, dessa falta de interação. Então, a gente realizou, né, um questionário investigativo através do Google Forms, onde foi enviado para o grupo do WhatsApp das turmas. Bom, aqui a gente tem alguns registros, né, da nossa aula. Essas duas primeiras e essa última são registros do momento, né, da explicação do conteúdo de equilíbrio em meio aquoso. Essa terceira é referente, né, ao uso, né, do laboratório FET, né, no momento em que demonstramos o pH, né, de algumas soluções para os alunos. E essa aqui, né, essa quarta, é uma imagem do FET, né. Bom, a partir daqui a gente vai ver alguns gráficos, né, das respostas dos alunos referente, né, às perguntas do questionário. Nessa figura 2, refere-se ao percentual de resposta dos alunos ao questionamento. Que nota você daria para a aula síncrona sobre equilíbrio em meio aquoso ministrada pelas residentes? 22%, né, dos alunos deram nota 10, 28% deram nota 9, 33% deram 8, 11% deram 7 e apenas 6% deram uma nota de 5. Né? Então, a gente pode ver que a maioria dos alunos, né, deram nota superior a 7, né, para a aula, o que nos leva a acreditar, né, que eles tenham, né, aprovado, né, como a aula foi ali desenvolvida. Na figura 3, a gente tem o percentual de resposta dos alunos ao questionamento. Por que você não interagiu durante a aula síncrona sobre equilíbrio em meio aquoso, ministrada pelas residentes? 87%, né, afirmaram que eram tímidos, né, enquanto 13%, né, responderam que não compreenderam conteúdo suficiente para interagir. Né? Então, aqui a gente percebe uma característica da turma, né, onde 87%, né, a maioria são tímidos, né? Então, importante a gente buscar caminhos, né, soluções para reverter, né, no caso, essa situação. Nós temos também a figura 4, né, onde diz respeito ao percentual de resposta dos alunos ao questionamento. A demonstração de pH, realizada durante a aula, através do simulador virtual FET, ajudou você a entender melhor o conteúdo e a relacioná-lo com o seu cotidiano? 93%, né, dos alunos responderam que sim, 7%, né, responderam que não. Né? Então, aqui a gente tem uma grande maioria, né, novamente, em que, né, confessa, né, que o FET, né, os auxiliou, né, a compreender melhor o conteúdo. E aí, com nossa pesquisa, a gente conclui que o simulador virtual FET, né, ele é né, uma possibilidade de recurso didático a ser utilizado nas aulas remotas, né, tendo em vista, né, que propicia ao professor residente trabalhar de forma mais atrativa e dinâmica, além, né, de proporcionar ao aluno uma melhor compreensão do conteúdo.
E aí, apesar né, das potencialidades, né, desse laboratório, é necessário buscar soluções para a falta de interação dos alunos, né? Através do nosso questionário, a gente conseguiu, né, identificar duas razões, na verdade, né, para essa falta de interação, né, onde a timidez foi o maior fator, né? Então, em um primeiro momento, né, acreditamos que, né, seria importante buscar trilhas, né, caminhos junto com eles, né, a partir de discussões durante as aulas síncronas. Aqui estão as nossas referências, né, que utilizamos, e queremos agradecer à CAPES, ao Residência Pedagógica, ao FPB, ao CCA, ao DQF, ao Residência Pedagógica, né, de Subprojeto Química, do CCA UFPB, como também ao ENID 2021, né, por nos possibilitar relatar as nossas experiências. E obrigada. Muito obrigada, Andreia, e todos os colegas, né, da bolsista Andreia e orientadores, preceptor. E meus parabéns pelo trabalho de vocês e pelos desafios que tiveram e ainda têm, né, que enfrentar. E durante a sua apresentação, eu trabalho no Departamento de Línguas Estrangeiras. Então, muitas coisas que vocês estavam aí colocando e levantando me lembraram muito as dificuldades e desafios pelos quais a gente também passa. Só que nós é com língua estrangeira e às vezes o desafio é ainda maior, né? Então, quando vocês falaram agora de como buscar uma solução, né, para essa falta de interação, levando em conta esse fator da timidez, então temos aí uma série de fatores de caráter afetivo, né, que de alguma maneira aí interferem. No nosso caso, por exemplo, a gente tem a vergonha que os nossos alunos colocam, né? Então, essa vergonha, isso também, timidez também tem a ver. Então, como isso é um desafio, e ainda mais nessa realidade remota. Não sei se não fosse remoto, talvez não haveria tanta vergonha, haveria maior confiança, porque a gente está fisicamente, né, aí presente e tem essa proximidade, né? Então, assim, uma das perguntas que me ocorreu agora tem a ver um pouquinho com como achar um caminho, né? Quer seja no remoto ou no presencial, e se haveria essa diferença aí. E outra perguntinha que me veio, porque, claro, sobre o simulador do FET, me veio um pouquinho a questão que eu ignoro, por isso é uma pergunta que eu ia fazer. Quando os alunos estão interagindo e eles recebem uma retroalimentação, um feedback para eles na hora que eles estão trabalhando, né, interagindo nesse simulador FET. E eu acho que são as duas perguntinhas que me vieram. A segunda mais por ignorância minha, né? E também que medida também os alunos, com todas as condições tão difíceis que estão vivendo muitos dos nossos alunos, se eles, de alguma maneira, conseguiam atender ou não, o acesso, né, em si desse recurso, se era menos alunos por causa dessa dificuldade para acessar. Um pouquinho vai, né, essas colocações da minha parte. Uhum. Quanto aos caminhos, né, as soluções que a gente poderia propor, de início, assim, de início a gente acredita que a gente poderia, né, em aula síncrona, conversar com eles, né, e através de um diálogo com eles, buscar caminhos, né, novas formas, para que, né, justamente eles venham a se sentir mais à vontade ali na aula, né, já por essa questão da vergonha, né. Então, acredito que, num primeiro momento, né, a gente poderia fazer isso. Oi, Érica. Pode falar. Só para acrescentar, né? Tipo, a gente está ministrando um conteúdo, então a gente tem que perguntar alguma coisa sobre
vê que ninguém está respondendo. Érica, se tu estiver falando, tá baixo. Só um minuto, então, para pegar o fone. Para a gente não atrasar, acho que a professora Gislaine poderia fazer os comentários dela. Ok, obrigada, Paula. Não é, então, é um trabalho, assim, bem estruturado. Eu, particularmente, fui muito tocada por ele, não é? Especialmente por essa relação que vocês demonstraram, né, entre a pesquisa e o ensino. Não é? Porque quando pensamos na formação de professores, essa relação é importante que ela esteja muito presente, né? Porque é realmente o professor pesquisador em sua prática, né? Então esse elemento me chamou muito a atenção, não é? Que vocês encontraram uma dificuldade, sobretudo, e foram lá, não é? Eu preciso saber mais, não é? Por outro lado, eu fiquei muito curiosa, não é? Como seria essa interação, se seria uma interação mais coletiva, no momento de uma aula, não é? Assim, especialmente no uso do FET, né? Como é que seria esse uso, né? E essa expectativa de interação da parte de vocês, que não foi atendida, né? Se você puder falar um pouco, eu agradeceria. Ok. Érica, quer falar logo? Bom. Érica? Tá muito baixinho. Bom, né, eu vou respondendo a pergunta de Gislaine, da professora, né? Bom, é porque, assim, a gente pensa que quando a gente foi demonstrar o pH, né, através do laboratório, né, nós sempre perguntamos algo para eles, sempre estamos procurando que eles venham a falar. E nessa aula não aconteceu isso, né? Não sei o porquê, mas eu acho que já é muito da turma, né? Uma característica da turma mesmo. Tanto que não só aconteceu, né, nessa aula, né, exatamente, em outras mesmo, não ocorre muito esse diálogo, né? Eles ficam muito calados, né? Pouco abrem, ou quase nunca, né? Abrem as câmeras, né? Então, a gente sente um pouco desse distanciamento, sabe? Então, é isso. Obrigada, Andreia. Bom, muito obrigada, Andreia. Muito obrigada todos, né, bolsistas que fazem parte do programa de Ciência Pedagógica, o CCA, tá? Então, podemos dar seguimento ao próximo trabalho. Vamos, então, um minutinho, que estou aqui colocando o 740. Tá, ok. Bom, pronto. Então, a seguir vai ser a apresentação do trabalho intitulado Vivências no Ciclo de Alfabetização, o PIBID, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, de Bananeiras. As alunas bolsistas são Cristina Santos, Maria Aparecida, Ângela Beatriz Venâncio, que é voluntária, e como orientadora está a professora Maria da Conceição Farias, e Aline Rodrigues como colaboradora, e Maria Aparecida Medeiros também como colaboradora. Como tínhamos falado, é do programa do PIBID, do Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, e Campus 3, Bananeiras. Muito boa apresentação, pode então dar início a... Ok, sim. Só avisando que a minha internet não está muito boa e eu não consegui abrir a câmera, minha câmera não está funcionando desde ontem.
mas o áudio está perfeito. Tranquila, Cristina. Já podem visualizar? Sim. Bom dia a todos, meu nome é Cristina, eu sou graduanda em Pedagogia pela UFPB e bolsista do PIBID. Eu irei apresentar o nosso trabalho, que tem como título Vivências no Ciclo de Alfabetização, o PIBID na Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, em Bananeiras, aqui na Paraíba. Cristina Santos de Barros sou eu, Maria Aparecida Lucas da Silva é outra bolsista, Ângela Beatriz Venâncio da Silva, nossa voluntária, Maria da Conceição Farias da Silva Gurgel Dutra, nossa orientadora, Ellen Aline Rodrigues de Lucena, nossa orientadora colaboradora, e Maria Aparecida Medeiros Lima de Oliveira, nossa professora colaboradora. A nossa introdução inicia relatando o nosso trabalho em vivências formativas remotas de licenciados em Pedagogia no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, no subprojeto de alfabetização da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 3. O subprojeto de alfabetização é desenvolvido com crianças de primeiro e segundo anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, em Bananeiras, aqui na Paraíba, e tem como prioridade contribuir com a qualidade da alfabetização, letramento e numeramento nesta instituição. A nossa metodologia, em razão da pandemia, esse quadro pandêmico que estamos vivendo atualmente, foram desenvolvidas, então, as nossas atividades no formato remoto, considerando as normativas da UFPB, quanto os protocolos de biossegurança. A nossa interação com os profissionais da escola e as crianças é realizada por chamadas de vídeo, em grupo ou individual, vídeos e áudios nos grupos de WhatsApp e encontros síncronos no Google Meet. E a nossa atuação no programa teve início em outubro de 2020, com o processo formativo, o qual contou com o aplicativo Google Classroom, um espaço virtual com textos e vídeos sobre alfabetização, letramento e orientações sobre o diário de bordo. A nossa professora supervisora nos inseriu em grupos virtuais das turmas para promover a ambientação e as práticas pedagógicas com as crianças. E também estudamos materiais de Magda Soares, como Alfabetização e Letramento, Caminhos e Descaminhos, 2011. Os resultados e discussões e as práticas de nós bidianas deram início com produções de vídeos com o tema junino para a turma de segundo ano, explorando nesses vídeos as tradições, os costumes, a comida e a música. Também gravamos vídeos didáticos para o primeiro ano, explorando o texto Pipa ou Panda Ceia Fecha na Sombra, de Granduin, e esse vídeo auxiliou no planejamento de uma placa de leitura, que foi uma atividade para a formação de palavras. Também, na Semana do Folclore, gravamos vídeos explorando adivinhas e situações de aprendizagem de escrita a partir de histórias de personagens como o Saci, a Mula Sem Cabeça, a Iara, o Curupira, a Cuca e o Boto Rosa. Fizemos também contações de histórias e utilizamos o livro, que foi o Macaco e a Mola, de Sônia Junqueira, e também fizemos uma outra contação de história com o tema Por que Proteger a Natureza, de Jean Guin e Michael Gordon. E a professora, ela deixou que nas sextas-feiras nós ficássemos responsáveis em planejar e orientar situações de aprendizagens de leitura e escrita, e também auxiliávamos algumas atividades do bloquinho, que era distribuído para as crianças na escola, as matérias de matemática, religião e ciência, mas durante esse período que nós ficávamos no grupo, ela estava a todo momento na aula, nos observando, para qualquer necessidade de intervenção e orientação, ela está ali com a gente no grupo. Confeccionamos também para cada uma das 26 crianças um alfabeto móvel, com a finalidade de ajudar elas a reconhecerem as letras, na construção da consciência fonológica e na exploração e composição de palavras. Aqui, as nossas práticas
pibidianas. Essas imagens são referentes ao nosso primeiro vídeo, que foi a temática junina, onde nós apresentamos alguns objetos. Como vocês podem ver, apresentamos balão, chapéu, algumas comidas típicas. Na segunda imagem tem a capa do livro, né, que foi feita contação de história, People Quando se refresca na sombra, nós usamos como material também. Aqui são as imagens dos vídeos, né, que nós fizemos, trabalhamos os personagens do folclore brasileiros e fizemos as adivinhas. Nessa próxima imagem, também nossas práticas, tem a imagem do livro que nós usamos para poder fazer a contação de história, Macaco e a Mola, de Sônia Junqueira. E durante a contação de história, como vocês podem ver, foi confeccionado algumas imagens, né, da letra M, que estava sendo trabalhado com a professora, estava trabalhando com as crianças durante essa semana, e no dia da nossa intervenção, a gente fez a contação de história e confeccionou esses materiais. O macaquinho também foi confeccionado, a mola, a mala, para poder uma melhor visualização das crianças, interação, né, com a contação de história. Essa imagem aqui do canto é referente à contação de história da semana do meio ambiente, que nós também contamos com as crianças para poder melhor elas terem um envolvimento com a história, relacionando a história com o aprendizado que estava sendo feito durante a semana do meio ambiente. E aqui nós temos o retorno dessas atividades que nós trabalhamos. Esse primeiro retorno foi referente ao vídeo da temática junina, onde as crianças escreveram algumas palavrinhas referentes aos objetos e comidas que elas visualizaram no vídeo. Na primeira imagem, nós vemos a palavra milho, colher de pau, chapéu. Em todas essas imagens, a gente pode observar também que as crianças, apesar de elas serem do primeiro ano, essas que nos deram retorno no grupo, já estão utilizando até a letrinha cursiva. E nessas imagens, a primeira é referente ao bloquinho, né, como eu já mencionei, foi trabalhada a letra M, nós reforçamos a atividade com a contação de história Macaco e a Mola. Essa do meio foi referente ao meio ambiente, e nós também fizemos a contação para poder as crianças compreenderem melhor o que estava sendo passado para elas através das atividades que elas recebem na escola. E a última imagem, essa do canto, é referente às adivinhas, onde, na interação com o grupo, nós pedimos que elas mandassem para a gente o áudio, que era para a gente ter uma interação melhor, elas poderiam escrever a resposta das adivinhas, ou falarem, né, para a gente, mandarem um áudio, algumas mandaram, e teve esse registro fotográfico, que uma delas provavelmente foi o responsável, né, que mandou o registro, mas que a criança desenhou, cada desenho desse corresponde à resposta das adivinhas da Semana do Folclore. Aqui, por último, nós temos as imagens do alfabeto móvel, né, que nós confeccionamos para cada uma das crianças, para poder a professora trabalhar com elas em sala de aula, porque deu início ao ensino híbrido, porém, nem todas as crianças estão indo para a escola, a maioria delas, algumas delas, né, os pais vão buscar as atividades e a professora iria estar distribuindo junto com a atividade para essas crianças que algumas delas não estavam participando do grupo devido ao problema de acesso, muitos dos responsáveis não tinham aparelho, outros não tinham internet em casa. Então, para poder todas as crianças terem o direito ao alfabeto móvel e poder trabalhar com eles, nós confeccionamos para cada uma delas e a professora fez a distribuição. E também ela já nos informou que já está fazendo trabalho com as crianças na sala de aula, e que está sendo bastante significativo. Aqui, as nossas considerações finais, né, que diz que esse texto ele compartilha nossas vivências formativas, né, remotas, e com as turmas de primeiro e segundo ano, ensino fundamental, e nós, vale ressaltar que, ao observarmos o trabalho das professoras e auxiliá-la nas práticas pedagógicas, compreendemos melhor formas de planejar e mediar o trabalho com as crianças, fortalecendo nossa identidade como futuras pedagogas e a motivação para o trabalho docente na escola básica. Aqui é a referência que nós usamos, né,
Soares, Magna Alfabetização e Letramento, Caminhos e Descaminhos. E aqui os nossos agradecimentos, que é para a CAPES e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né, do PIBID, por nos proporcionar apoio financeiro e essa experiência com a escola básica. Agradecemos também a nossa coordenadora e supervisora, a professora colaboradora, né, a professora Maria Aparecida, por toda a dedicação e aprendizado que nós estamos tendo com elas, né, e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Xavier Júnior, pelo acolhimento remoto e também por toda a acolhida, quando foi necessário levar o alfabeto móvel com toda segurança, né, já com as vacinas tomadas, nos acolheram muito bem. E agradecemos a nossa UFPB pela formação em pedagogia e a todos vocês presentes na sala. Muito obrigada, Cristina. Meus parabéns pelo trabalho de vocês, de bolsistas, o trabalho da orientadora de vocês, das professoras colaboradoras. E, bom, só o único que eu... Bom, primeiro eu gostaria de comentar, quando você estava se apresentando, todo o que foi o percurso, né, trabalho de vocês, as enormes dificuldades e a enorme quantidade de trabalho que significou estar nesse formato remoto, né, trabalhar com criança nessa idade, né, que é ainda muito mais desafiante, né, desafiador do que talvez quando já estamos falando, né, de idades muito mais avançadas, né. Então, e nesse sentido, eu fiquei pensando no papel da família, né? Em que medida a presença da família, de alguma maneira, não tinha... É fundamental, né, para trabalhar tanto no remoto quanto na modalidade presencial, mas no remoto imagino que seja um desafio ainda maior, né? E contar com essa participação deles, que não é também fácil, porque a situação, para muitas famílias, infelizmente, está sendo dramática, né? E outras famílias têm que estar trabalhando. Então, de alguma maneira, eu gostaria um pouquinho de saber de vocês, assim, como foi essa interação com as famílias, as dificuldades e os desafios que isso, de alguma maneira, né, apresentou, né, nesse sentido. E um pouco também estava também pensando naqueles alunos, como você bem mostrou aí no trabalho, que não tinham como assistir essas aulas nessa modalidade, nesse formato remoto, né? Então, eu me pergunto em que medida eles perdem, em que medida a gente... Como pode pensar em ações para, de alguma maneira, resgatar esses alunos e compensar essa falta de, bom, de alguma maneira, do trabalho que eles não puderam fazer junto com aqueles colegas, né, que se podiam acompanhar nesse formato remoto. Então, são um pouquinho as minhas questões, né, um pouquinho relacionado com a participação da família, e o outro com relação a esses alunos que, infelizmente, não podiam estar aí presentes e tiveram que, houve outras maneiras, né, de abordar o trabalho, mas em que medida faltou aí, né, poder compensar essa falta, né, desse trabalho aí. Então, é isso, da minha parte. Parabéns, mais uma vez, pelo seu excelente, né, pelo excelente trabalho que vocês desenvolveram, tá? Parabéns, né, Cristina? Cristina, Conceição Gugel, né, as colaboradoras, né, por esse trabalho tão desafiador, né, como Hortência, né, Maria Hortência destacou, né, porque é um trabalho com crianças, não é? E esse desafio é ainda maior. Ai, fim das arguições? Sim, mas eu ainda posso falar, né? Bom, assim, eu gostei dessa preocupação, né, do trabalho como um todo, não é? Mas dessa preocupação de vocês em contemplar essa diversidade de alunos, né?
tanto do espaço urbano quanto rural, não é? Eu acho que isso é bem bacana e merece realmente um olhar diferenciado. Mas, assim, eu fiquei curiosa com relação à perspectiva da alfabetização e letramento nesse momento pandêmico, né? Porque nós sabemos que as crianças aprendem com o mundo, como diria Paulo Freire, e olhar o mundo exige esse entrelaçamento entre as diversas áreas do conhecimento. Então, se você pudesse comentar um pouco, né, Cristina, como, se o projeto tem se preocupado com essa questão, como é que tem sido no ensino remoto, se houve mais um foco em áreas como matemática e língua portuguesa, né? Ou se esses outros conteúdos estão contemplados, porque aí eu vi que essa perspectiva cultural está sim, né? Com essa dimensão, e eu achei muito bacana isso, né? Vocês enfocarem a alfabetização e letramento com a festividade junina, eu acho que ficou muito bacana, é muito bacana mesmo. Mas, assim, se você pudesse comentar, eu agradeceria, não é? Sim, professora. Como eu já mencionei, nós ficávamos responsáveis nas sextas-feiras, né? E nós nos baseávamos com o que a professora estava trabalhando com as crianças. Então, se a semana estava sendo trabalhada o folclore, a gente buscava, né, o texto para poder fazer os vídeos, porque nesse primeiro momento o contato com as crianças não era possível, até porque nós ainda não tínhamos a vacina, então não podia ter contato nenhum. E aqui no Xavier Júnior tem uma grande parte que é da zona rural. Então, essas crianças da zona rural, elas, né, vivem em sítio, são crianças que são mais afastadas, e o contato delas com a escola só poderia ser os responsáveis que iriam buscar o bloco de atividade em dias determinados, né, pela escola, respeitando as formas de segurança, né, que foi decretada aqui pelo governo federal, pela prefeitura. Então, essas crianças, já que tinham acesso à internet, além desses bloquinhos que são crianças de primeiro ano e segundo, mas nós ficamos, na maioria do tempo, até agora, no primeiro ano, elas dependiam mais dos responsáveis, né, dos pais. Então, as crianças da zona rural que tinham acesso à internet, não só a orientação dos pais, mas também toda a orientação que era feita pelo WhatsApp, que era o único meio que foi encontrado para ter esse contato, né, porque não tinha como ter um contato presencial devido a todo o contexto pandêmico. Então, elas tinham esse reforço. As que não tinham acesso à internet, por diversos motivos, né, como eu mencionei, falta de aparelho, até mesmo muitos responsáveis não sabem mexer na internet, né, só usa o telefone mais para falar mesmo, porque são pessoas do sítio. Então, nós tivemos essa dificuldade de acesso com eles. Já as crianças mais próximas, que é da zona urbana, a maioria delas tinham, sim, o acesso, né, à internet e interagia conosco no WhatsApp, né, no grupo, com a professora, fazia o acompanhamento das aulas, isso tudo também dependendo dos responsáveis, porque teria que o responsável estar em casa, né, porque os pais trabalham, às vezes as crianças ficam com a avó ou com a outra pessoa que não tem o compromisso em ajudar. Então, teria que esperar os pais chegarem à noite. E o grupo de WhatsApp foi muito útil porque todo o processo, os vídeos que nós colocávamos, as explicações, os áudios, as orientações, ficavam gravados ali no grupo, né? E os pais, os responsáveis, teriam acesso a toda essa mediação em qualquer momento que eles estivessem com a internet ou em casa para poder está fazendo esse contato. Agora, mediante a gente ter o contato com as crianças, não foi possível, apenas nesse último momento, na entrega do alfabeto móvel, porque nós já estávamos com a segunda dose, né? Então, nós podemos ter esse contato com o professor na escola muito rápido, com toda a segurança, para poder fazer essa entrega. Obrigada, Cristina. Obrigada, parabéns mais uma vez, né?
são muitos os desafios e as aprendizagens, não é, para todas nós. Então, agora eu posso prosseguir, não é, Maria Hortência? Né? Então, a importância do reforço escolar para amplitude no ensino da matemática no contexto pandêmico, né? Será o trabalho apresentado. Ele foi orientado por Miriam da Silva Pereira, né? E o grupo está presente, quem vai apresentar? Bom dia, Bom estamos dia. aqui. Sou eu, Felipe. Então, Felipe, fique à vontade. Tudo ok? Sim, sim, Felipe, estamos vendo, visualizando e escutando perfeitamente. Ok, obrigado. Então, mais uma vez, né, bom dia a todos, né, que se fazem presente na sala nesse momento. Então, nosso trabalho, né, nosso subprojeto da residência pedagógica, né, o nosso projeto é do projeto da matemática, que tem por título a importância do reforço escolar para a amplitude no ensino da matemática no contexto pandêmico. Esse trabalho ele foi elaborado pelos residentes Davidson Oliveira, Felipe Pereira, Gênesis Granja, o Herbert Costa, a Thais Souza, sob a orientação, né, e supervisão da nossa preceptora, a Aline Maia, e também da nossa professora orientadora, a professora Miriam da Silva. Então, nosso projeto, né, assim como os demais, se ocorreram, né, dentro do período da pandemia, né, no contexto pandêmico. E isso causou diversos impactos, não só para a educação, como para toda a nossa sociedade, né, o âmbito econômico, social, a própria cultura, a economia. Mas a educação teve grandes problemas aconteceram devido a essa pandemia, né? As escolas foram fechadas, os processos educativos mudaram, os professores precisaram se reinventar e os alunos precisaram também se adaptar a esse novo processo. Então, foi importante entender que esses impactos negativos precisariam de ações para minimizar esses impactos no ensino-aprendizagem. E isso nos motivou, né, dentro da Escola Campo, que foi a Escola Cidadã Integral Técnica João Goulart, que fica localizada no Castelo Branco, na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba, com os alunos do terceiro ano do ensino médio, né, como é uma escola técnica, nós desenvolvemos as atividades nos terceiros anos dos cursos de evento, hotelaria, né, serviço de restaurante e bar, hotelaria e informática. Então, diante dessa necessidade de melhorar, estimular o processo de ensino-aprendizagem, nós sentimos essa necessidade de desenvolver atividades complementares àquelas que já existiam, como as aulas regulares de matemática. Então, nós sentimos essa necessidade de desenvolver, dentro do projeto de matemática da residência pedagógica, aulas de tutoria, né, como seria uma espécie de reforço escolar. Então, o objetivo dessa nossa apresentação é expor a nossa experiência com esse planejamento e a execução dessas tutorias, que denominamos DEUMET. Né, a gente chamou, né, criou esse nome para se tornar um pouco mais atrativo e também um nome fixo e tirar aquela ideia de reforço escolar. Né, nós realizamos, como eu disse, né, com os alunos do terceiro ano da nossa Escola Campo, todas as terças-feiras, durante um período de 1 hora, das 2 às 3 horas da tarde. Então, nós utilizamos as seguintes metodologias, né? Como funcionou essas tutorias? O DEUMET aconteceu com todos os residentes, né? Em forma de duplas. Existia o planejamento das atividades que ocorreram em horário oposto àqueles horários das aulas regulares. Então, no período da manhã, eles tinham aula de matemática e à tarde eles tinham a nossa tutoria, toda terça-feira. Pelo período que vivemos, né, utilizamos ainda a maneira remota, através de videochamadas, utilizando o Google Meet. Como eu falei, cada dupla de residente ficava responsável pela tutoria daquela semana e era necessário, então, fazer o planejamento semanal dessas atividades. Então, as atividades eram planejadas pela dupla de residentes que abordavam de maneiras diferentes, mais dinâmicas e de formas
alternativas, ensinar, né, revisar os conteúdos que estavam sendo dados durante a semana. Então, os assuntos que a professora ministrava durante a semana, nós estudávamos, nós planejávamos para trazer para a tutoria resoluções de questões, né, dúvidas, eles poderiam trazer as dúvidas, porque muitas vezes os alunos, eles sentem uma trava durante a aula e às vezes não procuram o professor depois. Então, isso foi uma oportunidade da gente sanar essas dúvidas. E também, tendo em vista que são alunos do terceiro ano do ensino médio e prestaram o Enem no final desse ano, né, que está justamente acontecendo nesses finais de semana, trabalhamos com resoluções de questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, como resultado de discussões, nós trazemos a importância, né, no esclarecimento das dúvidas acerca dos conteúdos. A matemática, ela por si só, ela já traz um certo paradigma em cima da aprendizagem, do conhecimento que abordamos. Então, o aluno, quando ele consegue esclarecer as dúvidas dele, isso é muito importante, né, para a sua autoestima, para o seu processo de aprendizagem de maneira geral, e isso contribui com a sua permanência na escola, né? A gente sabe que há uma evasão muito grande dos alunos, né, durante esse período de pandemia, então, sanar as dúvidas é fundamental para esse processo de permanência dos alunos. A gente sabe que a matemática, ela tem um índice grande de reprovação, e às vezes os alunos, eles desistem, né, por causa das dúvidas, por causa das notas baixas. Então, isso foi importante, esse processo, porque a gente conseguiu contribuir para essa motivação da permanência dos alunos na escola, diante de toda a situação que a gente já está vivendo. Além disso, a gente conseguiu uma participação efetiva nas aulas remotas, né, tendo em vista que boa parte dos alunos se sente constrangido, às vezes, em perguntar, em interromper as aulas, como a tutoria acontecia com os residentes de uma maneira oposta às aulas e não era uma atividade obrigatória, então aqueles alunos que realmente tinham dúvidas, que realmente tinham aquele interesse em aprender, em participar, sempre motivados, claro, pela preceptora para participar, então houve sim uma participação efetiva desses alunos. Além disso, a gente conseguiu estimular eles a participarem do Enem, né, falando da importância desse exame, dialogando com eles qual eram o que eles almejavam para o futuro, os cursos que eles queriam, de fato, fazer, e também desmistificar um pouco das questões de matemática, trazendo questões de fácil resolução, que bastava apenas uma leitura um pouco mais atenta. Então, a gente traz uma discussão, né, sobre essa questão de permanência dos alunos e de atender essa demanda, né, não só presente, como as aspirações futuras. Então, a tutoria de Elmed foi importante porque a gente conseguiu minimizar as lacunas que há na matemática, proporcionando aí uma aprendizagem de qualidade e também com equidade para os nossos alunos da Escola Campo. Como resultados, eu trago um pouco dos assuntos que foram abordados. A gente trabalhou durante todo o ano letivo de 2021, então trabalhou diversos conteúdos. Esses aqui são os que a gente trabalhou nos primeiros bimestres, que foi a geometria analítica. E esses, a partir do terceiro bimestre, a gente começou a trabalhar um pouco mais a parte de estatística, que é um conteúdo dado no terceiro ano e que também é muito cobrado no Enem. Então, foi muito importante a gente conseguir fazer essa ligação dos conteúdos dados em sala de aula com os assuntos que são cobrados no Enem. A gente também conseguiu abordar durante todo o ano, diversos aplicativos, né? Foram todos os residentes que participaram, com diversos planejamentos e diversas metodologias. Então, aqui a gente consegue ver, né, uma resolução do Enem, trazendo a parte da interpretação, a parte de conseguir realmente responder por eliminação também, entender o que se pede, termos técnicos que muitas vezes são cobrados no Enem, né, as linguagens. Então, a gente conseguiu tratar com alguns aplicativos, né, como eu já falei, o Google Meet e o GeoGebra, que é muito importante no ensino da matemática, que ele traz a geometria para a visualização do Enem. E como a gente trabalhou no primeiro e segundo bimestre, geometria analítica, foi muito importante a gente trazer para dentro das tutorias essa visualização, tirar do abstrato e trazer, de fato, para o visual, que o aluno ele consegue ter uma compreensão melhor, né, quando a gente consegue visualizar aquilo que está na teoria.
Então, como considerações finais, a gente destaca que o Delmet, ele trouxe uma linguagem mais simples, um pouco mais informal também para os alunos, e isso foi importante para a gente criar um ambiente favorável para essa interação. E aí a gente costuma dizer que o Delmet era uma sala de aula, uma sala de estudos, de fato, interativa com os alunos, e isso despertou o interesse neles, né, pela questão do uso de ferramentas digitais. Eles sempre se mostram muito motivados quando se fala dessas questões. E a gente conseguiu refletir sobre esse enfrentamento dessas demandas que são inerentes ao contexto atual que a gente está vivendo. O tempo de aula mais reduzido, a adaptação do estudante, também do professor, a esse ensino remoto. As nossas referências e o nosso agradecimento à Escola Campo, à ECIT, João Goulart, a nossa preceptora, Alene Maia, a nossa orientadora, Miriam Pereira, a todos os residentes que participaram deste trabalho, né, ao longo do ano. A CAPES, né, a nossa universidade, ao programa Residência Pedagógica na PRPG. E aqui eu agradeço a todos os ouvintes também. Obrigada, Felipe, pela apresentação, né? Agradeço. É bem bacana essa preocupação de vocês com essa questão da evasão escolar, né? Vocês foram mesmo no ponto, né? Eu acho que foi uma grande sacada, né? Usando uma linguagem mais popular, uma grande sacada a questão do reforço escolar, né? É um trabalho bem criativo, demonstrando essa preocupação, né, com os outros, né, com os alunos, né, quer dizer, procurando nessa linguagem, Delmet, né, que eu fiquei assim um pouco desnorteada, é um programa, quando eu li o trabalho já pelas madrugadas, né, gente, é querer muito esforço de quem está lendo, e eu fiquei assim, o que é o MET, o que é? E aí eu voltei para o texto, né, para poder compreender, e agora, né, felizmente, durante a apresentação, eu tive essa clareza do que é o Delmet, essa sala interativa, né, e assim, atingiu, né, o trabalho de modo geral, atingiu os objetivos, né, motivando a permanência e a participação dos alunos nas aulas remotas, não é? Isso é muito bacana, ver esse trabalho em grupo, não é? De bolsistas, não é? Orientador, supervisor, né? Colaboradores, então isso tudo é resultado, é fruto de um trabalho, né? Brilhante. Né? Para mim, eu penso que a palavra seja essa. Né? E então, eu passo a palavra a Maria Hortência, né? Em seguida, as pessoas que desejarem questionar, contribuir, comentar. Obrigada, professora Gislaine. Faço minhas as palavras da professora Gislaine, não vou acrescentar nada mais, tá? Porque também estamos no tempo já, tá? E só desejar que possa ter uma continuidade de trabalho, esse labor que vocês, né, empreenderam neste tempos de pandemia, que isso possa dar continuidade em tempos menos, né? De alguma maneira, acho que é um grande, excelente, né, trabalho de equipe entre vocês. É só isso. Meus parabéns. Muito obrigado, agradecemos. Estamos assim com tempo limitado, é lamentável, né? Porque estamos chegando realmente ao meio-dia, não é? Infelizmente, não é? Quem fica para o final fica com essa limitação de tempo, mas vamos prosseguir. Práticas educativas aplicadas ao ensino da matemática em meio à pandemia. Né? Um trabalho orientado pela professora Flávia Jerônimo, né? Com apoio de colaboradoras, não é? E da equipe de bolsistas. Um trabalho do PIBID, não é isso? Então, quem vai apresentar é você, Natália, que já está aí. Isso. Olá. Eu e meu colega Guilherme, olá. Ok. Então, vocês se sintam à vontade, né? Para abordar o trabalho. Todos estão conseguindo ver? Sim. Então, bom dia, né? Me chamo Natália. Faço parte do PIBID, né, de Matemática do Campus 1. Nossa atividade
são as práticas educativas aplicadas ao ensino da matemática em meio à pandemia. Nosso grupo é composto por mim, Natália, Guilherme Brendo, Alisson Cavalcante e Cleópatra Nascimento. Nós temos como nossa orientadora a professora Flávia Jerônimo e a nossa supervisora, a professora Viviane Araújo. Então, pode passar. Guilherme, você conseguiu passar o slide? Só um minutinho. Guilherme, aqui nós não estamos visualizando, mas nós aguardamos, viu? Que você projete novamente. Ok, apareceu. Agora sim. Pronto, então, como a gente sabe, né, nas últimas décadas, o uso massivo das tecnologias digitais, ele é crescente na nossa sociedade, né? Mudando todo o nosso comportamento, por meio do uso da internet, através de tablets, smartphones, computadores, através dos aplicativos, né, mais conhecidos. E quando nós vamos para o meio educacional, isso não é diferente. Cada vez mais nós fazemos uso das mídias digitais em salas de aula. Então, diante desse contexto da pandemia, né, causada pelo Covid-19, a responsabilidade e o trabalho dos professores, eles aumentaram bastante. Então, colaborando, né, para a necessidade de tentar superar os desafios que já eram enfrentados no ensino presencial. Então, frente a essa realidade do ensino remoto, se fez e ainda se faz necessário pensar na reorganização do processo de ensino-aprendizagem. Né? Como diz as palavras de Schneider, é preciso aceitar as mudanças, compreendê-las e tentar inserir as tecnologias, né, nas nossas práticas docentes. Pode passar. Bom, as utilizações das práticas educativas, né, como nós podemos perceber, elas contribuem para que o professor ele possa elaborar vários caminhos que desenvolvam os processos de aprendizagem e que colaborem para o desenvolvimento dos estudantes, porque uma aprendizagem mais ativa, ela dá ênfase ao protagonismo do estudante, né? A gente pode ver o seu desenvolvimento direto, a gente pode ver a sua participação. Então, nesse sentido, nós criamos uma abordagem, né, expositiva, voltada à aplicação de práticas educativas por meio de mídias digitais, destinadas aos estudantes do 6º e 9º ano do ensino fundamental de 2 escolas da rede pública de ensino de João Pessoa. Então, o nosso objetivo ele foi despertar o interesse dos estudantes na matemática, né? Como a gente sabe, não é muito grande o interesse na matemática, eles veem a matemática como algo muito difícil, muito complicado. Então, nós queríamos sempre despertar esse interesse, proporcionar, né, uma aprendizagem mais divertida, mais leve. Como a gente pode ver, a pandemia, ela tirou toda a nossa interação, toda a nossa motivação, né, para continuar estudando. Então, nós queríamos trazer isso para eles e trazer uma maneira de ter uma interação maior com eles. Vou passar. Bom dia, pessoal. Quase boa tarde. Me chamo Guilherme e vou comentar um pouco sobre a metodologia que foi aplicada com os estudantes através do PIBID. Bom, como sabemos, a matemática é uma ciência que está presente no nosso cotidiano, sendo necessária em grande parte das nossas ações. Então, nós bolsistas, juntamente com a supervisora, a gente utilizou práticas educativas para introduzir ou aplicar conceitos que já foram formados para aprimorar a aprendizagem. Então, para acompanhar a implantação do ensino remoto, criamos uma forma de usar as práticas educativas relacionadas às necessidades educacionais, aos interesses dos estudantes. Bom, por meio das nossas reuniões semanais, planejamos as atividades para que pudéssemos fazer jogos e acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. Bom, na primeira etapa, aplicamos jogos matemáticos na turma do 6º ano, composta por cerca de 20 estudantes, entre 10 a 12 anos. E os jogos foram projetados de forma acessível a todos os estudantes,
sendo enviados vídeos, imagens através do WhatsApp e impressos para aqueles que já buscavam atividades na escola. Diante das dificuldades dos estudantes com as 4 operações básicas, desenvolvemos o dominó matemático, o bingo, a árvore matemática e, entre outras, com o intuito de facilitar a aprendizagem dos estudantes e despertar o interesse, já que a pandemia deixou não só os estudantes, como todos nós, de certa forma, desmotivados. Bom, na segunda etapa do projeto, iniciamos com a aplicação de um questionário do Google Forms, na turma do 9º ano, composta por uma média de 35 estudantes. Nosso intuito foi obter um panorama da visão dos alunos sobre a matemática. Um questionário lúdico, objetivo, com possibilidades de resposta por meio dos emojis. Como era uma turma mais avançada e já tinha certa afinidade com a matemática, decidimos iniciar as atividades com o questionário para tentar entender o ponto de vista dos estudantes para com a matemática. Foram aplicadas questões objetivas, como qual sua expressão ao estudar matemática, como seria sua vida se não estudasse a matemática, todas respondidas através de emojis. Utilizamos também práticas como vídeos temáticos, apresentações sobre a matemática e elaborações do quiz através do site WordWall, visto que a maioria dos estudantes possuíam acesso à internet. O quiz era sobre funções, porque era o assunto que eles estavam vendo no momento, em sala. Elaboramos o quiz, principalmente como complementação da aprendizagem, para gerar o interesse da turma, por meio da competitividade, pois o quiz ele tinha um ranking de pontos. O objetivo foi estimular o raciocínio e o uso das estratégias matemáticas. Passei o slide. Como a gente pode ver aqui no slide, tivemos alguns resultados, e esses são os registros do pessoal, dos alunos do 6º ano, dominó matemático e árvore matemática. E esses são os registros do pessoal do 9º ano, dos estudantes do 9º ano. Aqui tem uma mensagem de uma aluna, tá? Vou ler para vocês. Boa noite. Eu achei interessante a forma de aprender a matemática de uma maneira mais divertida, sem estresse. Ao lado temos um print do dia que a gente aplicou o quiz, que era sobre as funções. Foi bastante legal e interessante, porque a maioria dos alunos participou do quiz. Eles conseguiram abrir o áudio, né, e falar, responder as questões. Foi bem interessante a forma que eles conseguiram interagir. Sim, nós podemos, a gente pôde perceber, né, a interação dos estudantes e principalmente a abertura que eles nos deram, né, para poder aplicar as nossas práticas. Nós conseguimos atingir um grande grupo das 2 turmas. Nossas práticas, elas tornaram a socialização familiar melhor, porque tem outros registros também de outros alunos informando que conseguiram fazer as atividades com os familiares, né, com os irmãos, com os primos. Então, de certa forma, foi um resultado muito positivo. Toda a experiência nos mostrou que os estudantes eles conseguiram se divertir, né, com uma certa leveza, né, e, ao mesmo tempo, ampliar seus conhecimentos, que foi como nós desejamos desde o princípio. Pode passar. Então, a gente percebeu também, né, que o uso da tecnologia, ele proporciona, assim, certa confiança e espontaneidade, tanto em crianças como nos adolescentes, né, no processo de ensino e aprendizagem, mas, lamentavelmente, tal tecnologia ainda não é acessível à maioria dos estudantes. Então, é preciso destacar, claro, que cerca de 4 milhões de alunos das unidades públicas, eles não possuem acesso à internet. Então, nós queremos garantir, claro, que aqueles que possuíam acesso à internet, nós enviamos vídeos, nós enviamos as atividades, e aqueles que não possuíam, nós fazíamos todo o PDF detalhado e mandava para a escola, para aqueles que pudessem buscar na escola. Então, nós fizemos todo o possível para que as atividades elas fossem acessíveis para todos. Então, claro, lembrar que ao fazer uso dos recursos, né, digitais, nós precisamos ajustá-los de acordo com as necessidades dos estudantes e dos professores, e de acordo com suas realidades. Isso, na prática, nos fez aprender a fazer as mudanças, né, para o uso correto das nossas ferramentas, para que ela seja acessível e que, claro, que o estudante ele possa aprender.
Toda essa experiência do PIBID, ela contribui para esse primeiro contato que a gente tem com a iniciação à docência, na troca de conhecimentos, na relação que a gente pode construir como professor-aluno e, claro, no nosso desenvolvimento, na nossa formação. Pode passar. Aqui estão as nossas referências, né, que usamos para fazer o trabalho. Pode passar. E gostaria de agradecer pela atenção, né, fazer um agradecimento ao FPB, à CAPES, ao PIBID por nos proporcionar essa experiência que é tão única. Um agradecimento à nossa professora Flávia, né, todo o estímulo, à nossa professora Viviane, que esteve conosco a todo momento, toda a nossa jornada. Ela não seria a mesma sem você, professora. E um agradecimento ao grupo, né, a gente sempre manteve a união para conseguir criar as atividades e ter bons resultados. Agradecer a todos os participantes, né, do programa do PIBID, do programa de residência, a todos que fazem parte da educação, né? A nossa luta, ela não para. E lembrar nas palavras do grande Paulo Freire, né, que se a educação sozinha ela não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda, né? Então, viva a educação. Muito obrigada. Obrigada, não é, Natália, Guilherme, pela bela exposição, não é? Então, me chamou muita atenção o trabalho de vocês, não é? Essa abordagem no aspecto lúdico do 6º ao 9º ano, porque nós sabemos que essa ênfase na prática, ela tem ocorrido muito mais na educação infantil e nos anos iniciais, não é? Mas o ser humano é um ser da ludicidade também, né? Então, é importante que isso esteja presente. Ai, gente, desculpe aqui, estou com hora inoportuna. Né? Então, a ludicidade está presente, né? Deve se fazer presente na escola também, porque faz parte do ser humano. Não é? Então, eu achei bacana vocês trazerem essa ludicidade para a sala de aula. Não é? Agora, sim, eu também traria um complemento aqui, não é? De pensar essas atividades, não é? A partir do estímulo a certos valores, não é? De coletividade, solidariedade, colaboração, não é? É uma sugestão, não é? Para vocês também refletirem sobre isso, não é? Porque a gente quer formar, não é? Pessoas que saibam matemática. Isso vocês estão fazendo muito bem, não é? É a seara de vocês. Vocês estão pegando firme nisso. E, assim, aliando esse outro olhar, eu acho que isso ficará ainda melhor, não é? Porque vamos formar, como diria Paulo Freire, para o mundo, não é? Esse estar com o mundo, esse conviver com o outro. Então, eu penso que seria bem bacana também esse outro olhar, né? Quer dizer, ampliar os olhares, né? Mas, assim, parabenizo, né, a todos os trabalhos que foram apresentados, não é? E passo a palavra para a professora Maria Hortência, com alguma consideração, os aqui presentes, não é? Mas eu já vou aproveitar para encerrar a minha fala, tá certo? Porque o tempo urge, não é? Então, assim, eu agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, não é? Ao FPB, às assessorias, não é? A minha colega Maria Hortência, que compartilhou esse momento aqui comigo, ao Paulo, né, que está presente, né, o professor Paulo, que oportunizou essa roda de conversa, né, e a todas as pessoas que estão fazendo educação por meio do Residência Pedagógica ou do PIBID. Meu muito obrigado, né, um abraço fraterno a todas e todos aqui presentes, todos, né, também. Muito obrigada, professora Gislaine. Faço todas e cada uma das palavras da professora Gislaine também minhas palavras. Não vou me estender em absoluto, apenas colocar uma questão que vocês não precisam me responder agora, só para refletir. A ludicidade, em que medida pode... Assim, achei maravilhoso, porque a matemática é árdua e crua para muitos, e eu me coloco aí em primeira pessoa. Mas em que medida, com o tempo, o aluno espera só
atividades lúdicas, e quando chega um momento que não é tão lúdico, isso faz com que ele possa desistir. Na matemática, na língua estrangeira, então essa é uma das nossas disciplinas, né, que às vezes a gente observa isso. Tem um momento em que, infelizmente, querido, não dá, e então não pode ir pelo lúdico, e aí você vê que o aluno, né, rejeita, tem a resistência. Então, é só o meu comentário, meus parabéns para vocês, para a sua equipe, para a sua orientadora, e só parabéns a vocês, e bom, é só isso. Agradeço também estar aqui com a professora Gislaine, e parabéns por todo esse trabalho maravilhoso de vocês, da UFPB, de todos, cada um dos professores que está aí, né, lutando para todos os projetos terem sucesso. Isso. Paulo? Obrigado, professoras Maria Hortência, professora Gislaine, aos estudantes residentes, pibidianos. Deixa eu só parar aqui a gravação.